A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Irmãos, passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações para os irmãos receber os nossos vídeos da plataforma digital. Irmãos, tem irmãos que me pediram em particular para me gravar um vídeo sobre o meu testemunho, as perseguições que sofri dentro da congregação. Então, hoje vai ser o seguinte, eu vou gravar um vídeo sobre o meu testemunho de perseguição de anciães contra a minha pessoa por mais de 30 anos dentro da CCB. Mas antes de ir para o vídeo, eu recebi aqui ontem à noite de um servo, irmão diácono de São Paulo, da grande São Paulo, uma denúncia, duas denúncias, muito grave, que foi, ele escreveu para mim, por WhatsApp, contando a situação que está em São Paulo, principalmente na região onde Deus dá a ele graça de atender. Ouça aqui, ele falando, o ancião da grande São Paulo pregou este dia que a Bíblia só é para consultar. O que tem que ser pregado é a revelação que eles recebem de Deus. Alertou a Irmandade que estudar a Bíblia, a letra mata. Não sei se não sabe o significado desta passagem, ou finge que não sabe. Este ancião é antigo no ministério. Veja bem, o diácono de São Paulo denunciou este ancião, que ele falou que a Bíblia serve apenas para consulta, não é para revelação, irmão? É por isso, irmão, que eu falo para os irmãos, a Irmandade, em congregar, nas congregações de São Paulo, tenha muito cuidado com revelação que vem do púlpito. Tenha muito cuidado em selar com amém. Saiba primeiro a origem, irmão. Olha aqui é um diácono do corpo ministerial dos diáconos de São Paulo. Daí ele falou que a Irmandade não é para estudar a Bíblia, porque a letra mata. Então, irmão, ele cita 3 de Coríntios, 3 de 2 Coríntios, que fala ali que a letra mata e o que vivifica é o espírito. Só que a letra mata, Paulo está tratando ali da lei mosaica, que era escrito, em tábuas de pedra, Então ele está falando não de estudar a Bíblia, mas ele estava falando da lei. Aí ele fala do ministério do Espírito, que é a graça. Então eles usam este termo, a letra mata, Como a Irmandade não entende a Bíblia, come gato por lebre, entendeu? Mas a letra que mata não é proibir de estudar a Bíblia, mas era a lei mosaica, que era escrito em tábuas de pedra, e a pessoa, por não guardar
A lei era condenado pela lei, então é nessa expressão. Agora, veja bem o que uma irmã encontrou a esposa desse diácono. Veja o segundo relato. Uma irmã contou para minha esposa que ficou tão nervosa quando o ancião pregou que a Bíblia não deve ser estudada, pois que importa é eles pregar, é que a letra mata, e que ela falou tão alto na igreja e falou que o que estava falando na boca do ancião era o diabo. Ela disse que não aguentou ficar ouvindo tantas besteiras pregadas. Veja bem, o próprio povo na igreja, revoltada, falando para o ancião que o que estava falando na boca dele era o diabo. É só para os irmãos verem como é que está, nessa região, principalmente, onde esse diácono atende, como é que está. Chegou ao ponto, a irmã na igreja falou lá do banco para o ancião que o que estava falando na boca dele era o diabo. Agora deixa eu falar para os irmãos. Aqui, por exemplo, a minha região, o setor 3, Buena Vista 3, temos um cooperador, um homem muito íntegro, um caráter elevado, que é nosso caríssimo irmão Dejani. Temos também o irmão Oséia, que é ancião, irmão Hélio, da cidade de Jardim, irmão Luiz, irmão José Ronaldo, do Parque Oeste. Esta nossa região aqui está de parabéns, porque os irmãos têm um grande respeito pela Escritura Sagrada. E eu, irmão, falo o que é, irmão. Eu não estou aqui para ficar detratando ninguém, mas eu sou defensor da verdade. Eu primo pela verdade. Onde está de acordo a Deus, eu não vou inventar nada. Vou dizer o que é. Agora, irmão, agora vamos para a parte do vídeo. Irmãos, eu obedeci a Deus nos anos de 78, na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Lá eu fiquei 2 anos. E lá eu não era batizado, Batizei na congregação. Vim dos anos 80 para CCB. Entendeu? Então, a região que eu morei primeiro, as 2 regiões, foi o Acre e o estado de Rondônia, onde ali foi a minha maior parte da minha mocidade, E parabenizo também ao Ministério de Anciães do Acre e de Rondônia. Convivi com eles muito tempo, irmãos simples, mas que têm uma piedade genuína. Ali não tenho nada para falar do Ministério do Acre de Rondônia. Mas o meu problema foi quando eu vim para Uberlândia, Minas Gerais, e o primeiro ancião envolvido na minha perseguição se chama Paulo Lopes de Uberlândia. Veja bem, aí eu casei com uma serva de Deus em Anápolis. E eu peguei a minha carta de apresentação lá em Uberlândia. Quem era o ancião nesta época em Uberlândia era o irmão
José Lemes. E aí eu levo essa carta para Anápolis. Meu sogro era cooperador. Meu sogro falou, irmão Felisberto, Anápolis aqui não é brincadeira. Então, eu aconselho o irmão, antes de me entregar a carta, o irmão tira uma cópia da carta, registra a firma e autentica a cópia. O irmão entrega a original, né, e a cópia o irmão fica com os irmãos. Né, foi uma guia fenomenal. Aí, o irmão João Miguel, que é ancião em Anápolis, ainda é ancião, entendeu? Chegou a falar para nós que eu não tinha liberdade e nem testemunho, porque a carta que eu entreguei, ela não tinha bom testemunho. E aí ele espalhou isso aqui em Anápolis, com o imperador. O imperador falou, irmão, diz que o irmão não trouxe carta de bom testemunho. Eu peguei a cópia autenticada e mostrei para ele. Ele disse, irmão, como é que um ancião tem coragem de inventar uma mentira, de falar o que a carta não diz? Aí, irmão, eu e minha esposa, como nós somos muito corretos com as coisas, voltamos em Uberlândia. E aí reunimos irmão Samuel, irmão José Lemes e irmão Paulo Lopes, de Uberlândia. Reunimos esses três anciãos para falar que a minha carta não tinha sido respeitada em Anápolis e que João Miguel tinha falado que ela não tinha bom testemunho. Tinha ido com bom testemunho. O irmão José Lemes falou, irmão Felisberto, eu dei a carta na presença do irmão. Eu escrevi a carta para o irmão, dizendo que o irmão deu bom testemunho a que o Uberlândia falou, esse ancião está querendo guerra. O irmão Samuel, o Severino, deu uma dica de irmão, o mais certo de nós resolver essa situação é nós pegar o irmão Felisberto, a irmã Maria Liz, nós vamos em Anápolis, e aí nós, três anciães, junto com o João Miguel, nós resolvemos esse problema. Mas aí, irmãos, o irmão Paulo lá falou, não, pode deixar que eu resolvo por telefone. Quando resolveu por telefone, aí a coisa mudou, né, irmão? Porque ele ouviu a versão do João Miguel. Se fosse com nós, junto, o negócio tinha mudado. Aí o José Lemes veio falando que minha esposa saiu de Uberlândia, que ela estava querendo fazer guerra, entendeu, irmão? Querendo fazer guerra, e estava tomada pelo espírito do diabo, foi isso, né? Aí, eu mudei para Anápolis, casei, mudei para Anápolis. E aí, a guerra se travou. Irmão, o que eu vou contar aqui da perseguição que sofri dos anciães dentro da congregação, esses 30 anos, eu não tenho no coração nenhuma mágoa, nenhum sentimento contra os que me perseguiram. Eu só vou contar para o irmão entender o que foi que Deus fez comigo. Coisas grandiosas Deus fez comigo. Aí mudei para Anápolis, irmão. Aí um dia tinha um irmão, né, um irmão que estava enfermo, com febre, sem comida em casa, na cidade de Anápolis. Inclusive, esse vídeo hoje eu estou gravando nos de Anápolis, Goiás. E aí, irmãos, veja bem, nós estávamos lá, fizemos uma cesta básica, né? Levamos para ele, e ele enfermo estava ali orando com ele. Levantamos da oração, estava orando.
terminamos a oração, mais ou menos uma meia-noite. Quando, com um pouco mais, chega João Miguel e Mozart. E o ancião Mozart, que são os dois anciãos mais velhos de Anápolis, dizendo que os vizinhos tinham ligado, os vizinhos tinham chamado a polícia, entendeu? Tinham chamado a polícia e que nós estávamos fazendo muito barulho e nada de aquilo tinha acontecido. E eu falei, irmão João Miguel, irmão, seja verdadeiro, irmão. E aí ele quis apelar comigo. Eu estava aqui conversando com os irmãos e a minha esposa com a minha filhinha dentro do carro. Ele deixou nós homens aqui, este ancião João Miguel, e foi falar sozinho com a minha esposa no carro. Eu falei, irmão João Miguel, por favor, venha cá, lugar de homens é aqui, venha conversar com nós. E ele falando para mim, você não pode estar aqui. Não. Essa hora eu digo, irmão, ela é casada comigo. Quem dá ordem para ela sou eu. Eu sou casado civilmente com ela. Por que você vem abordar uma irmã e você não traz a sua esposa? Isto é quase todo ancião faz isso. Quando eles vão no lugar querer abordar os outros, eles não levam as esposas, né? Aí a guerra levantou e eles falaram no púlpito que tinha irmão que estava orando, que chamaram até a polícia, né? Eu, como sou uma pessoa verdadeira, eu fui na polícia, entendeu? Para ver se tinha alguma denúncia daquela rua que nós estávamos. E aí o sargento que estava comandando o Copom naquela noite disse, olha, não, tem mais de um mês que nós não recebe denúncia dessa região e dessa rua aí que o senhor está falando. Faz muito tempo que nós não passa por ela e que nós não recebe denúncia. E aí nós fomos saber que era uma mentira. E aí esse assunto como espalhou, né? Era no tempo do irmão Norival Zanelato. Aí ele desceu em Anápolis, né? Fez uma reunião. Nessa reunião estava o irmão Norival Zanelato, o diácono Alcivone de Anápolis, estava irmão Albino, estava irmão Mozart, irmão Zezinho, irmão Aldemir, irmão Geraldo Gonzaga, irmão Braga. Foi aberto ali aquela reunião, e para fazer ali uma ata. Aí ele citou, né, esse episódio que os anciãos passou para ele. Eu digo, irmão, escuta, irmão, é muita vergonha, irmão, falar no púlpito que os crentes estavam orando e foi chamado uma polícia, né? Eu acho que esses anciãos não sabem o que significa a missão de uma polícia. Uma polícia, ela tem duas funções, a ostensiva e a preventiva. A ostensiva é que eles andam com arma, com carro, né, as buzinas do carro. E a preventiva é que ele chega antes de cometer o crime. Então, já pensou ter uma autoridade na igreja ouvir que a polícia foi chamada numa oração, vai entender que estava acontecendo um crime ali. E nessa reunião foi convocado o ancião João Miguel. E ele não compareceu, irmão. Que eles não comparecem quando eles vão deparar com a verdade. Aí veja bem, no ano de... eu estou contando só um pouquinho,
da nossa perseguição, que foi em Anápolis. Então, vou contar só uns 30%, que se for contar todo aqui, vamos ter que fazer uns 8 a 10 vídeos, só contar para os irmãos. E aí, no auge dessa perseguição contra nós em Anápolis, aí nós começamos a receber irmãos do Rio, de São Paulo, vinha caravanas de irmãos. E Goiânia também vinha muito irmão, trazia suas crianças, meninos de 10, 12 anos. Aí agora, numa busca de dom, em Goiânia, os irmãos tudo ali naquela do ministério, irmão Felisberto, vem cá para nós tirar uma foto. Tiramos uma foto com aqueles mais 20 e tantos cooperadores ali. Aí ele falou, irmão, você sabe por quê que nós queremos tirar uma foto com o irmão? É porque quando nós era menino, nós orava na sua casa, e Deus dava para você e sua esposa pregar para nós, e falou que no futuro nós ia ser do ministério. E você pregava como é que se atende a obra, como que se atende o povo. Então cumpriu tudo na nossa vida. Nós hoje somos cooperador do ofício ministerial, e Deus nos levantou aqui na cidade de Goiânia. Então, fruto dessa perseguição. Aí veja bem, eu mudo para A Corunha, na Espanha, no ano de 2006. Peguei a minha carta, com um cooperador de Anápolis, um homem muito íntegro, me deu a carta, de bom testemunho. Mas o senhor falou para minha esposa, olha, vai no cartório, registra, registra a firma e autentica, fica com a cópia dessa carta. Irmão, a cópia dessa carta foi a minha salvação. Irmão, quando você pegar uma carta de um ancião, do cooperador, nunca entregue ela direto. Irmão, tire uma cópia dela, faça um documento da cópia e guarde com você. Não confie em ministério. Não confie, irmão. Que eles são, por causa do poder, eles fazem tudo o que for possível, quando eles querem prejudicar uma pessoa. Aí, eu em Corunha, eu entrego essa carta lá. Foi lida a minha carta de bom testemunho. Depois de 7 anos, o ancião lá de Corunha falou para mim que eu não tinha trazido carta, que eu andava sem carta. Aí eu tirei a cópia, daquela cópia que eu tinha, e entreguei para ele. Ele levou para o ministério. Aí sabe o que foi que ele falou? Que eu estava andando com uma carta falsificada. Entendeu? Aí a minha missão, como eu sempre fui, uma pessoa de verdade, sincero, eu escrevi para o Braz, falando toda a situação. Quer dizer, se ele falou que eu andava com carta falsificada, então a ideia é que eu tinha feito uma carta, entendeu? Para o irmão ver o que é grave, Aí era no tempo do Antônio Feriani de Campinas, foi Antônio Feriani lá para falar comigo, Paulo Lopes, esse Paulo Lopes de Uberlândia. Depois eu vou contar para o irmão o que foi que esse cidadão teve coragem de fazer. Aí, irmão, vai numa reunião, vai outra, e eles nunca resolveram. Entendeu, irmão? Eu escrevi para o Braz. Então,
eu vi que na minha guerra não era só o Ministério de Anápolis que estava envolvido. Estava envolvido o Brás também. E toda a vida que eu escrevia para o Brás, a minha perseguição na Espanha aumentava. Entendeu? Porque eles não têm compromisso de resolver a causa. Aí, a perseguição se desencadeia, né? Contra a minha pessoa, né? Aí levanta a mentira que eu era uma pessoa sem liberdade, que não tinha liberdade, entendeu? Aí surge pela Europa essa carta que eu tinha apresentado, e esse boato foi para Portugal, dizendo que eu andava com uma carta, né, que era uma carta falsificada, tudo isso. Irmão, eu como sou uma pessoa que o que eu tenho de falar, eu não arrudeio, nada, eu falo na pessoa, olhando no olho. Então, eu falei para minha esposa, digo, vamos deixar. Eu digo, ó, esses anciães, eles não sabem com quem eles estão mexendo, né? Aí eu falei para o ancião da Espanha, que se chama Hilário de Vigo, numa reunião com ele lá, no tema que o ancião pregou uma coisa errada lá na Santa Sé. Eu digo, olha, mentiras, vocês levantaram contra mim, eu vou falar diante da igreja. Aí chegou num dia, estava todo o ministério na igreja. Aí eu levantei diante da igreja, eu digo, irmandade, os irmãos todos glorificando, porque via, quando eu levantava no culto, era para contar testemunho. Eu falei, irmandade, eu não vou contar nenhum testemunho hoje. Eu vou dar uma declaração para a igreja, porque a igreja merece. O ministério, falei assim, ministério da Espanha, no sentido de Corunha, Josepe de Barcelona, está difundindo uma mentira, dizendo que eu não tenho liberdade, que eu ando com carta, que não é uma carta confiável, né? Então, isso daí envolve o Ministério da Espanha e de anciães também do Brasil, porque eles nunca tiveram postura de ancião de vir aqui em Corunha e falar o que eles têm contra mim, olhando no meu olho. Já que eles não vieram, e esse negócio está espalhando com meu nome na Espanha, Brasil e Portugal. Então eu venho aqui declarar que tudo isso que os anciãos estão falando, tanto aqui e que levado para o Brasil, é tudo mentira. Mentira. E se tem dentro da congregação um ancião de verdade, igual eu estou falando aqui, venha aqui e me desminta. Falei tudo, joguei diante da Irmandade. Tudo isso diante do ministério. Ficou todo mundo murchinho. Apareceu ancião do Brasil lá, não apareceu ninguém. Aí veja bem, o Josepe, que é o ancião mais velho da Espanha, falo aqui o nome dele. O que eu falo aqui, o nome dele? Porque ele falou para mim por telefone, né? Falou para mim por telefone assim, irmão Felipe, por que você fez aquilo na igreja? Eu fiz aquilo porque vocês não são homens de verdade. Você, como ancião da Espanha, você tinha que ter uma postura de homem de Deus, ir lá em Corunha,
chamar Paulo Lopes, chamar os irmãos do Brás, reunir e decidir a minha situação. Como vocês não decidiram, eu falei a verdade para a igreja, porque vocês tudo são uns pichotes calça curta, entendeu? Falei diante da igreja. Eles falaram que o Brás ia lá, o Mazola ia no porto lá, ia no porto lá, e não foi, ninguém ia em Corunha conversar comigo. Por quê, irmão? Por que não foi? Porque todos eles estavam comprometidos. Entendeu, irmão? Todos eles estavam comprometidos. Então, deixa eu falar para o irmão. Eu estou contando aqui só 30% do que passei esses 13 anos. Aí, irmão, eu fiz um dossiê enviado ao irmão Ancião Cláudio Mazola, um irmão de São Paulo, muito idôneo, e que tem um caráter ilibado. Falou para mim enviar para ele, que ele ia entregar no Brás. Aí ele entregou na mão do chefe da segurança do Brás. Aí o irmão falou: irmão, esta dossiê vai ser entregue na mão do irmão Cláudio Mazola. Foi entregue, né? Aí, escuta aí, para o irmão ver. Isso eu sei de dentro do ministério do Brás em São Paulo, de diáconos mais antigos, e não vou falar aqui o nome dele, mas ele falou que o Mazola recebeu dossiê, leu e depois espalhou entre os anciãos que nunca o dossiê tinha chegado na mão dele. Aí, veja bem, outro irmão, que é do Itapetininga, falou: não, irmão, me dá esse dossiê, eu vou levar, vou entregar na mão do irmão Valdir, que é ancião mais velho do Matão, São Paulo, que é amigo do irmão Cláudio Mazola. Entregou na mão dele. Eles nunca vieram me procurar, porque duas coisas tem, irmão. Uma coisa tem. Pelo o que eles não vieram, é porque eles têm medo de conversar comigo. Só que eu não sou um dragão. Não, irmão. Apenas eu sou homem de verdade. Sabe? Eu me fundamento naquela palavra que Paulo falou: nada podeis contra a verdade, não ser pela verdade. Aí veja bem, uns 10 anos atrás, uns 10 anos, não deu uns 10 ou 15 anos, eles ordenaram um ancião em Corunha, na Espanha. Eles ordenaram esse ancião, ele era daqui de Goiânia, da Aparecida de Goiânia, foi daqui para lá, sem carta. Ele mesmo falou que tinha tido um escândalo, que até ele tinha parado de congregar. Este irmão foi para a Espanha sem carta. Aí eles levantaram ele para ancião. Depois eu descobri com os anciães que para ele se apresentar de ancião, o Josepe, no tempo do Feriane, junto com o Brás, passaram por cima dos anciães de Goiás, do irmão Sebastião Lucena, que é o ancião aqui do estado, é o mais velho do estado. Esse irmão, para ser levantado ancião, se passasse pelo Goiás, ele não ia ser levantado para ancião. Entendeu? Foi levantado para ancião, foi um dos que me perseguiu muito, mas eu, como nunca abaixei para a injustiça, e ele pregava coisas absurdas no púlpito, quase todo culto que ele descia
do púlpito eu estava lá embaixo, esperando ele, pedindo para ele razão das pregação absurda dele, e ele ficava envergonhado. E aí eu parti para cima na pressão, foi indo até que, eu acho que foi o Braz que mandou ele renunciar. Entendeu, irmão? Então, este é o meu testemunho que eu estou contando aqui. Sou eu que estou contando aqui, ó. Entendeu? Porque eu sou verdadeiro, entendeu? Mostrando que tudo. Então, os anciães do Braz, eu tenho 43 anos e conheço esses anciães e sei como é que eles agem. Quando eles amam uma pessoa, eles vão e resolvem. Quando ele não ama e odeia e se declara o perseguidor, eles fazem o que eles fizeram comigo. Só que o que aconteceu é o seguinte: no auge maior da minha perseguição, que foi se eu entrei no jejum e na oração e mergulhei na escritura. Foi aqui a escritura aonde eu encontrei todas as minhas respostas para o que eu estava passando. Aí, depois que eu levantei na igreja, porque o ministério é assim, irmão, quanto mais você abaixa, mais eles montam em cima. Agora, se você parte para cima mesmo, eles recuam. E depois, nós estávamos lá em Corunha, aí, irmão, chega o cooperador da congregação do Perídio, Corunha. Veja bem, ele chegou e falou para mim aqui, ó, o nome da minha esposa é Maria Alice, falou: irmão Felisberto, irmã Maria Alice, não é eu que te persigo, que persigo vocês. Sabe o que acontece? Quem está prejudicando vocês é o irmão Feriano e o irmão Paulo Lopes. Irmão Paulo Lopes, eles que fez um documento seu nas suas costas. E aí, irmão, eu fui procurar o Paulo Lopes. E aí, não, irmão, eu não fiz, não. Mas não fez, mas tiveram medo de chamar o cooperador lá para provar. Aí o Feriane morreu, Morreu. Ficou o Paulo Lopes. Até hoje, o Paulo Lopes não chamou ele para provar diante de mim, sabe? Em uma reunião que era para o cooperador eles não chamaram ele. Sabe por quê? Porque as coisas que eles estão comprometidos, eles não têm coragem de chamar uma testemunha. Viu? Isso daqui os irmãos de Uberlândia. Eu estou aqui de Uberlândia, estou a 400 quilômetros. Entendeu? Oi, o ancião de vocês aí, ó. Paulo Lopes. Foi lá em Corunha. Aí em Corunha, cooperador firmou dentro da nossa casa que ele fez um documento nas nossas costas. Eu perguntei para ele que tipo de documento foi ele. Ele ficou todo sem graça, irmão. Não tem, porque a missão dele, por exemplo, se eu falei que o cooperador falou que ele fez um documento, qual é a missão do ancião? Então vamos chamar o cooperador que falou, por cada um de frente com cada um e provar. Mas Paulo Lopes até hoje não teve coragem, irmão. Não teve coragem, porque se não teve coragem é porque está comprometido, E é ancião regional da cidade de Uberlândia. Entendeu, irmãos? Eu sou um homem de verdade. Sou um homem que tem sangue no olho. Entendeu? Eu falo aqui e falo olhando nos olhos da pessoa. Agora, sobre ancião da congregação, isso daí eu conheço.
há mais de 43 anos. Conheço os que são verdadeiros e os que são, irmão, que são homens que não são confiáveis, né? Então, eu estou contando esse testemunho aqui do que eu passei dentro da congregação. E o que eu falo no vídeo aqui, eu falo aqui e falo diante deles aí, no Brás, sabe? Porque os documentos que eu mandei para o Brás, eu tenho tudo eles dentro de uma pasta. Eu comprei uma pasta só para colocar os documentos do Brás. Como é que eles julgam a causa? Eles julgam ouvindo só um lado. Entendeu? Do jeito que levar para ele lá, eles creem. Eles não investigam, irmão. Porque a minha causa foi isso. Eles ouviram só o lado da mentira. Só o lado da mentira. Nunca foram um homem. E dentro da congregação, não conheço um ancião de postura para ter condição. Falar assim, eu vou lá em Goiânia conversar com o irmão Felisberto. Não tem um, irmão. Não existe um. Né? E eu dou liberdade para qualquer ancião vistoriar minha vida. Se provar alguma coisa contra mim, eu me retrato na hora. Mas que seja verdadeiro. Porque eu não conheço, irmão, na história da congregação, eles quando vê um homem de verdade, eles correm tudo. Estou aqui em Goiânia, tem algum ancião aí em São Paulo, né? Homem de verdade, homem que tem uma vida piedosa em Cristo, de verdade, coragem, peso, de vir aqui falar comigo, de vir aqui saber o que ele acha sobre minha pessoa. Tem um? Não tem um. Não conheço. E falo aqui, irmão. Falo aqui normalmente. Entendeu? Então, esse é o meu testemunho do que passei dentro da congregação cristã no Brasil nesses 30 anos. Não tenho um trauma, não tenho ódio, nem rancor, sabe? Mas sou uma pessoa saudável, firme na fé e verdadeiro. O irmão Felisberto que vocês estão vendo aqui agora é o irmão Felisberto de 43 anos atrás. Desde quando eu estou dentro da congregação. O meu temperamento é esse. Então fiquem com Deus, paz de Deus com todos.